Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade na página 61 de português, na apostila, tá? E aí a gente vai ler esse primeiro texto aí, o texto 1, e que se chama E Não Tinha Briga Não. Vamos lá? Existia uma crença antiga que você deve conhecer, falando que cão e gato jamais podem se entender. Eu não concordo com isso, porque já vi o contrário, um gato e um cachorrinho dormindo no mesmo balaio. Comiam toda a papinha que eu levava na panela e à noite bebiam leite juntos na mesma tigela. Desde bem pequenininhos, juntos eles foram criados. Sentiam-se irmãozinhos, amando e sendo amados. Eu ficava encantada vendo-os juntos brincar, com a bolinha de borracha que tentavam abocanhar. O cachorro bem maior dominava a situação, mas o gatinho, esperto, não perdia para o cão. Puxava para si a bolinha, dando botes bem certeiros e dobrando sua patinha, mandava-a para escanteio. De vez em quando, os dois faziam uma confusão, se embolavam com a bolinha, rolando juntos no chão. Mas no fim de tudo, dava certo e não tinha briga não. O cachorro e o gatinho, cansados de tanto brincar, entravam no seu balaio e começavam a roncar. Quem escreveu foi Márcia Glória Rodrigues Domingues. Na próxima página, nós vamos fazer as atividades. Número 1. No trecho Eu não concordo com isso, o pronome destacado refere-se a quê? Isso o quê, gente? O que era isso que ele não concordava? Tá lá no texto que eu acabei de ler. Se não prestou atenção, volta, né? Ouve direito, acompanha aí que vocês vão descobrir, tá? Número 2. No verso, amando e sendo amados. A palavra destacada possui sentido de A, adição, B, oposição, C, conclusão ou D, explicação. Ou seja, a letra E aí, ó, tá somando, amando e também sendo amado. Adição, né? Na letra A tá somando. Letra B, oposição, tá contrariando, amando e não sendo amado, e não, né? Tá sendo a oposição, tá contrariando a primeira palavra. Ou a C, tá concluindo, né? Concluindo o que eles são, ou D, explicação, tá? 3. Podemos inferir que o eu lírico do texto é feminino ou masculino. Justifique sua resposta com um trecho do poema. Que isso, gente, eu lírico? É quem quem narrou o texto é uma mulher, é feminino ou masculino? Ou seja, vocês vão ter que procurar lá no texto um trechinho que dá para perceber, né? Que tá falando quem tá falando é ele ou é ela. Tem um pedaço lá no trecho, tem um trecho do texto que dá pra gente entender, tá? Número 4. O tema principal do texto é A. Os sonos dos animais. B. A adoção de animais. C. A amizade entre um cão e um gato. Ou D. A impossibilidade de amizade no reino animal. Número 5. O objetivo principal desse texto é A. Informar o leitor. B. Entreter, divertir o leitor. C. Ensinar o leitor a cuidar de animais. Ou D. Convencer o leitor a adotar os animais. Número 6. A finalidade do ponto de exclamação no título do texto é A. Fazer uma pergunta. B. Realizar uma indagação. C. Reforçar o sentimento expresso. Ou D. Indicar as falas dos personagens. Lembrando que indagação é a mesma coisa que pergunta, tá, pessoal? Quem não sabe é realizar uma indagação, realizar uma pergunta, tá? E aí vocês vão assinalar a correta. Na próxima página temos o texto 2, que se chama É Proibido Miar. Vamos lá? Dona Bingona era uma linda cachorra vira-lata que andava muito orgulhosa da sua enorme barriga. Ela estava esperando cachorrinhos e esperou até que nasceu uma porção. Seu Bingão, o pai, também era um vira-lata de respeito. Filho, neto, bisneto e transaneto de vira-latas de respeito. Seu Bingão estava muito orgulhoso com a filharada. Era uma cachorrada alegre, brincalhona, que logo fez a alegria das crianças do bairro. De todos os irmãos, o mais sapeca era Bingo. Bingo era alegre, era brincalhão, era curioso como ele só. Vivia correndo por todos os cantos, metendo o focinho onde não era chamado. É claro que Dona Bingona procurava dar a melhor educação para os seus filhotes e insistia para que o Bingo só fizesse xixi no caixotinho cheio de areia que havia num canto. Mas, como
Se o Bingo virava o caixotinho, espalhava toda a areia. Outro tormento era quando encerravam a casa. Quem conseguia impedir o Bingo de vir correndo e escorregar gostosamente até a parede do outro lado? Assim era o Bingo, um cachorrinho levado como ele só. Mas quem não gostaria de ter um Bingo assim? Seu Bingo, Dona Bingona e a cachorradinha moravam num galpão muito confortável, no canto de um belo quintal, nos fundos de uma casa bem grande. Quem preocupava seu Bingão era o Bingo. Enquanto todos os machinhos da ninhada da Dona Bingona farejavam os postes e as raízes das árvores para fazer xixi logo em seguida, Bingo nem ligava. Ele estava mais interessado em sacudir o rabinho para todos os humanos que passavam, xeretar as sacolas que as madames carregavam e lamber todas as mãos que se abaixavam para fazer-lhes festinhas. Na hora em que todos foram perseguir automóveis, Bingo tinha arranjado um jeito de passar pelas grades de um jardim, cair no meio das roseiras, espetar-se nos espinhos e voltar ganindo para o aconchego da mamãe. Caim, Caim, Caim. A família do seu Bingão tinha um vizinho. No telhado do galpão onde moravam, vivia um gato sábio e calmo. Seu nome ninguém sabia, porque ninguém era dono dele. Tinha escolhido o telhado para morar, e por lá ficava enquanto queria e de lá saía para passear quando cismava. Todos já se haviam acostumado com o gato, e até que ele tinha sua utilidade. Quando aparecia alguma visita no quintal, seu Bingão adorava exibir-se rosnando na direção do gato para todo mundo saber quem era o chefe por ali. O gato também já estava acostumado com a vizinhança e com a arrogância do seu Bingão, mas, para não decepcionar as visitas, arrepiava-se todo com os latidos do vizinho. Fingia medo e, logo que as visitas se distraíam, virava para o lado e ia cuidar da vida. E vai que Bingo virou, mexeu e acabou fazendo amizade com o gato. Um simpatizou com a alegria e a curiosidade do outro, e o outro ficou fascinado com a experiência e a vida aventurosa do um. Ah, que vida maravilhosa! Invejava o Bingo. O cachorrinho pensava todos os dias naquele mundo que era bem maior que o seu quintal. Um mundo que o gato via de cima. Um mundo em que a altura dos muros não importava. O mundo negro da noite. O mundo da cor do gato. Bingo morria de medo da noite, mas ao mesmo tempo ela o atraía com as fascinantes histórias do gato. E o cachorrinho fechava os olhos, sonhando com ele mesmo a passear pelos telhados, a pular por cima dos muros, a enfrentar os desafios escondidos nas sombras. Miau! Aos poucos, aquele som foi se intrometendo na cabeça do Bingo, foi crescendo, foi tomando corpo, até que ocupou todos os espaços que deveriam ser preenchidos pelo volumoso latido do seu Bingão. Os filhotes já estavam crescidinhos e tinha chegado a hora da Dona Bingona mostrar para seu Bingão como ia bem a educação daquele cachorrinho que havia de continuar a tradição dos vira-latas de respeito. O latido do primeiro cachorrinho, fracote e tímido, mas muito simpático, provocou a resposta muda de um piscar de olhos secos, mas aprovador por parte do patriarca da cachorrada. Veio mais um, mais safadinho, latindo animadamente com uma voz fina de cachorrinho novo. Aí chegou a vez do Bingo, o cachorrinho com o rabo para lá e para cá. Deu uns pulinhos até seu Bingão e aplicou-lhe a mais molhada lambida de que era capaz. Bingo sentou-se sobre as patas traseiras, língua de fora e aquele olhar sapeca que todos conheciam muito bem. A família estava à espera, mas Bingo não deixou a espera ficar muito comprida. Preparou-se e soltou o mais sonoro minhau! Horror, alvoroço, pandemônio, coisa nunca vista. Tão bravo estava seu Bingão, tão nervosa estava Dona Bingona, que todos os filhotes se assustaram. E todos, ao mesmo tempo, puseram-se a granir desconsoladamente. Seu Bingão balançou a cabeça. Não havia nada a fazer. Ele sempre havia pensado que o pior destino de um cão é a carrocinha. Mas agora a carrocinha lhe parecia a melhor solução para uma tragédia daquele tamanho. Melhor a carrocinha do que a dignidade enlameada por um filho seu, miando como um gato. Assim, com tristeza mais decidida, Dona Bingona deu as costas para o filhote e foi juntar-se ao marido. Ela era também uma vira-lata de respeito.
A um canto do quintal, Bingo ficou só. Mas, lá de cima, no alto do telhado, havia 2 olhos fixos no pobre cachorrinho. Bingo levantou o olhar, lá estava o gato. Os olhinhos do Bingo cruzaram-se com o olhar amarelo do gato, lá no alto do muro. Vem, pareciam dizer aqueles olhos. Pule. Pular? Ele, um cachorrinho de quintal? Como? Vem, você vai conseguir. Não havia outro jeito. Quase cercado pelos homens, Bingo correu, tomou o impulso e saltou. Plaft! Fez o corpinho do cachorro ao chocar-se contra o muro. Ainda tonto pela queda, Bingo olhou novamente para cima do muro. Vem, não desista agora, você vai conseguir. Na sua frente, 2 olhos amarelos fixaram-se nele. Força, tente, você está quase livre. O cachorrinho cravou as unhas no muro, reuniu todas as energias e saltou o seu mais forte. Miau! Recortadas contra a lua cheia, estavam as sombras de um gato e de um cachorro correndo sobre os telhados. Ninguém mais pôde encontrar o Bingo. Nunca se soube para onde ele foi. Uns dizem que ele partiu para bem longe e foi aprender outras línguas. Dizem que, agora, Bingo sabe cocoricar, mugir, balir e até trinar. Outros acham que ele foi para uma terra onde todo mundo pode falar a língua que quiser. Uma terra onde é permitido miar, uma terra onde é permitido ser diferente. Esse texto é tirado do livro É Proibido Miar, de Pedro Bandeira. É um texto adaptado. Pessoal, aí a gente vai para a próxima página com as atividades. Número 1. Qual é o tema tratado no texto 2? Esse último agora que a gente acabou de ler. É proibido miar. Qual que é o tema tratado? Questão 2. Quais são as formas de preconceito que você conhece? E questão número 3. Como devemos lutar contra as atitudes preconceituosas das pessoas? Certo? Lembrando que preconceito é toda forma de discriminação, né? Quando a gente sofre algum bullying, né? O que aconteceu com o cachorrinho da história, né? Porque ele era diferente, ele sofreu preconceito pelos irmãos e os pais, né? Aí na próxima página, número 1, vocês vão buscar no dicionário ou, né, internet, vocês busquem onde for mais fácil para vocês, o significado das palavras. Tormento, ganindo, volumoso, cismava, patriarca, pandemônio, balir e trinar. Número 2, se não conseguir não tem problema, tá? 2. Agora, substitua nas frases a seguir algumas das palavras que você encontrou na atividade anterior. Vocês vão substituir por outro significado, né? Letra A. Outro tormento era quando enceravam a casa. Então, vocês vão substituir tormento por outro significado que vocês encontraram aí. Letra B. Espetar-se nos espinhos e voltar ganindo para o aconchego da mamãe. Letra C, até que ocupou todos os espaços que deveriam ser preenchidos pelo volumoso latido do seu bingão. D, tinha escolhido o telhado para morar e por lá ficava enquanto queria e de lá saía para passear quando cismava. E letra E, horror, alvoroço, pandemônio, coisa nunca vista. Vocês vão substituir essas palavras aí por outros significados que vocês vão encontrar e que vai dar o mesmo sentido à frase. Na próxima página, número 1, de acordo com as informações contidas no texto, caracterize os personagens. Então, vocês vão colocar as características aí da Dona Bingona. Como que era a Dona Bingona, né? O seu bingão, como era o seu bingão? Ele era um vira-lata como, né? Ele era bravo, ele era respeitoso, né? O que estava lá no texto? O Bingo, como era o Bingo, o cachorrinho Bingo. E como era o gato, tá? Vocês vão pegar as características desses personagens e colocar aí. Os adjetivos que são usados para caracterizar esses personagens, certo? Número 2. Por que seu Bingão se preocupava mais com o Bingo? Porque, gente, o que acontecia? Número 3. Por que Bingo fez amizade com o gato? Próxima página, página 70, questão 4. Quais eram as diferenças entre o cachorro e o gato? O que tinha de diferente? O que um era e o outro não? Número 5. Como você trata as pessoas diferentes de você? E número 6, em qual foco narrativo o texto 1 está? E o texto 2, que efeito essa escolha causa para os textos? Essa daí, pessoal, o que seria esse foco narrativo? O texto 1, ele é narrado pela primeira pessoa, né? Ele fala o eu, né?
Então, o narrador no primeiro texto participa da história, né? O narrador personagem. Já na segunda história, o narrador, ele é observador, ele não participa da história, ele só conta a história de fora, né? Ele é narrado na segunda pessoa, né? Dessa forma, vocês podem analisar aí as diferenças dos textos. Lá embaixo, na número 1, vocês vão localizar os encontros vocálicos, né? Eu já passei algumas atividades nas folhinhas para vocês sobre encontros vocálicos. São encontros de vogais, né? Quando as vogais se encontram na palavra, certo? Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U, certo? Por fim, na página 71, questão 2, separe as sílabas das palavras pintadas na atividade anterior. Então, lá na atividade 1, onde vocês circularam essas palavras que têm encontros vocálicos, vocês vão separar as sílabas, certo? E aí embaixo tem um pouquinho da explicação sobre os encontros vocálicos, né? O encontro vocálico de duas ou mais vogais em uma mesma sílaba é chamado de encontro vocálico. Olha lá os exemplos, ó. Família, arrogância, bingão, não, arrepiava, sempre os encontros das vogais aí, o A, E, o U se encontrando junto na palavra, certo? E aí ele vai explicar um pouquinho sobre as formas de separação de sílaba, que a gente tem que prestar atenção na intensidade da força, né, da vogal. Olha lá a palavra mexeu, né? O E tem uma pronúncia mais forte, a gente fala com mais força, mexeu, e o U mais fraquinho, né? Então ele fica junto ali, o cheu. Já na palavra curiosidade, todos têm o mesmo som, ó, mesma força. Curiosidade. Nenhuma tem mais força que a outra, certo? Então aí a gente encerra na página 71. Qualquer dúvida é só me chamar. Bom trabalho, até mais.